Olá, tudo bem com você? Bom, nós estamos iniciando uma nova disciplina no nosso curso, tá? Que ela vai estar numa playlist chamada Línguas. De vencer essa playlist Línguas, elas vão estar diversas línguas que eu administro, vou ser formado, para melhor entendimento da nossa, do nosso estudo, da nossa formação para a quinta dimensão. Lá vão ter aulas de português, hebraico, aramaico, eh, mandarim, né? O chinês com o japonês, nós vamos ter o indiano, vamos ter o francês, vamos ter o inglês, certo? Então, isso vai estar na disciplina Línguas. E vamos iniciar hoje a primeira aula de português. Como é que vai ser isso? Vai ser dividido em português, literatura, gramática, discurso, um livro de introdução a nível de ensino médio, final de ensino médio, e vai ser a gramática que nós vamos estudar uma gramática inteira. Depois vamos nessa, que eu vou botar português A e português B. Português A vai ser nesse nível médio, depois vou entrar a nível universitário e vou estudar a gramática com vocês também em português B. Perfeito? Por que isso? Por causa da exegese, da hermenêutica, nós precisamos ter esse domínio, né? Ah, mas eu estudei isso antes, isso, aquilo. Tem que, se não estudou, vai estudar. E se estudou, vai relembrar. Porque nós precisamos estar fechadinho com isso, com as práticas que nós estamos exercendo e com tudo mais que as outras disciplinas vão falar para vocês, que não é o caso daqui. Então, nós vamos entrar aqui. É um livrinho de ensino médio, final de ensino médio, mas que vocês vão precisar desse conteúdo. Então, vamos começar aqui. Vamos começar com literatura, tá? Nesse início. Mas o livro, que é um livro didático, ele tem as três formações. E vamos aprofundar na gramática. Perfeito? Vamos lá. O que é literatura? Vamos lá? Primeiro diz aqui, foco no tempo, no texto. Vamos ler a seguir três textos. O primeiro de José, de autoria de Carlos Drummond de Andrade. É um dos mais importantes poemas da literatura brasileira. O segundo é uma colagem feita pelo fotógrafo britânico Ewan Fraser. E o terceiro é a letra de uma canção de Gabriel Pensador. Perfeito? Vamos lá. Texto 1. E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? E agora você? Você que nem que sempre não, você que é sem nome, que zomba dos outros, você que faz versos, que ama, protesta. E agora, José? Está sem mulher, está sem discurso, está sem carinho, já não pode beber, já não pode fumar, cuspir, já não pode. A noite esfriou, o dia não veio, o bonde não veio, o riso não veio, não veio a utopia, e tudo acabou, e tudo fugiu, e tudo mofou. E agora, José? E agora, José? Sua doce palavra, seu instante de febre, sua bula e jejum, sua biblioteca, sua lavra de ouro, seu terno de vidro, sua incoerência, seu ódio. E agora? Com a chave na mão, quer abrir a porta. Não existe porta. Quer morrer no mar, mas o mar secou. Quer ir para Minas? Minas não há mais. José, e agora? Se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse, a valsa vienesse. Se você dormisse,
se você cansasse, se você morresse, mas você não morre. Você é duro, sozinho no escuro, qual bicho do mato, sem teogonia, sem parede nua, para se encostar, sem cavalo preto, que fuja a galão. Você marcha, José. José, para onde? Esse é o textinho de Carlos Drummond, né? O texto 2, tá? É uma gravura. O homem nu agachado no ar, que é o texto que nós falamos aqui, né? Segundo uma colagem feita pelo fotógrafo britânico Ewan Fraser. A fotografia vai textualizar. Então vamos lá mostrar aqui. Essa é a gravura. Perfeito? E vamos agora para o texto 3. Tem alguém aí? De Gabriel Pensador. Antes era só alegria, o mundo não mordia. A vida era doce nem ardia. Mas aí um dia, ou quem sabe dois ou três, eu só queria superar a timidez. Eu queria fazer parte de alguma coisa. Se crescer já é difícil, crescer sozinho é mais. A gente tem que dar um peito de gostar de alguma coisa. Desculpa, um jeito de gostar de alguma coisa. A gente tem que dar um jeito de ficar satisfeito. Mas o tempo passa e se a vida é sem graça, a gente disfarça na mesa do jantar. Para depois tentar desabafar uma conversa, mas ninguém se interessa na mesa do bar. Ninguém está escutando o que eu quero dizer. Ninguém está me dizendo o que eu quero escutar. Ninguém está explicando o que eu quero entender. Ninguém está entendendo o que eu quero explicar. Conversa vazia, cabeça vazia de prazer, cheia de dúvida e de vontade de fazer qualquer loucura que pareça aventura, qualquer experiência que altere o estado de consciência e que te dê a sensação de que você não está perdido, que alguém te dá ouvidos, que a vida faz sentido. Chega, não, eu quero mais. Bebe, fuma, cheira, tanto faz. Droga é aquela substância responsável por tornar a sua vida aparentemente mais suportável. Confortável ilusão. Parece liberdade e, na verdade, é uma prisão. Certo? Então, vou falar aqui. Primeiro, vou ressaltar o Carlos Drummond de Andrade, nascido em 1902, né? A 1987, nascido em Itabira, Minas Gerais, foi poeta, cronista, contista e tradutor. É um dos principais poetas da nossa língua. E Gabriel Pensador nasceu em 1973, no Rio de Janeiro, é compositor, rapper e escritor. Então vamos lá para algumas observações. Ninguém prepara o jovem, nem os pais, nem a TV para botar o pé na estrada e não se perder. Ninguém prepara o jovem para saber o que fazer quando bater na porta e ninguém atender. Ninguém me dá a chave para abrir a porta certa, mas a porta errada, eu entrar numa roubada, é mais fácil que sair. Tem alguém aí. O finalzinho do texto do Gabriel Pensador que estava dividido aqui. Perfeito? É, vamos lá. O box poeta e eu lírico, e depois responde: quem o eu lírico do poema José se dirige, isto é, com quem ele fala? Se dirige a José. O poema descreve José aos poucos, por meio de imagens como as destes versos. Está sem discurso, está sem carinho. A noite esfriou, o bonde não veio, o riso não veio. Qual a situação de José? José está em uma situação difícil,
sem perspectivas e sem saídas, conforme demonstra o uso das expressões como não existe porta, Minas não há mais e outras expressões. E a morte poderia ser, enfim, uma saída para José? Não, pois, de acordo com o poema, José é duro e não consegue nem morrer. Então, observando os trechos do poema, você que é sem nome, que zomba dos outros, você que faz verso, que ama, protesta, e agora José. E o outro, sua doce palavra, seu instante de febre, sua agulha de jejum, sua biblioteca, sua lavra de ouro, seu terno de vidro, sua incoerência, seu ódio, e agora? Perfeito? Por que a expressão e agora é usada insistentemente no poema? Para ressaltar a situação de impasse em que José se encontra. O poema José foi publicado em 1942, momento em que acontecia a Segunda Guerra Mundial. Considerando esse contexto histórico, o poema conclui o poema. Vamos concluir. O que ou quem José representa? José representa a humanidade nesse momento histórico de crise. O que representa o beco sem saída em que José está? Própria guerra. Que sentido adquire o verso final? O verso põe em dúvida o futuro da humanidade, ou seja, é como se o eu lírico perguntasse como vai terminar tudo isso, certo? É, as características variadas de José levam a crer que não se trata de uma única pessoa, mas de várias pessoas. Além disso, José é um nome comum, o que dá a ideia de que pode se tratar qualquer pessoa, certo? Poeta e eu lírico, quer dizer, a voz que fala nos poemas e nas canções é chamada de eu lírico. Eu poético, ou ainda de sujeito. E nem sempre ela coincide com a voz do próprio poeta. O poeta pode ser, por exemplo, uma pessoa do sexo masculino e criar um eu lírico feminino, como fez Chico Buarque de Holanda em muitas de suas canções. Ou ser um adulto e dar voz ao eu lírico de criança. Vamos lá. Considerando agora a letra da canção Tem Alguém Aí, né? Quem é o lírico da canção? Um adolescente ou um jovem? A que tempo ele se refere no verso? Antes, que era só alegria, o mundo não mordia. Ele se refere à infância. Como o eu lírico se sente em relação ao mundo e às pessoas com quem convive, ele se sente infeliz, pois a vida sem graça e as pessoas não o escutam. O eu lírico da canção também se encontra em um beco sem saída. Que tipo de beco sem saída é esse? É o uso das drogas. O que o teria levado a essa situação? A indiferença das pessoas, o desejo de fazer parte de alguma coisa e o desejo de aventurar-se. De acordo com o ponto de vista expresso na canção, as drogas são uma saída para o jovem. As drogas são uma saída para o jovem? Vamos lá. Não. Elas são chamadas de confortável ilusão de prisão. Certo? Por quê? Porque ali dá uma conotação de que eu vou usar droga para resolver tudo. Não. É uma ilusão. Agora, observando a colagem eh, de Ewan Fraser, que ele lá, né, congelado, nu, congelado. Qual a figura principal mostrada na colagem? Um homem nu que se equilibra em um puleiro como se fosse um pássaro engaiolado, remetendo à ideia de um homem angustiado na corda bamba, que se sente preso e sem saída. Que semelhança há entre a foto e os dois textos? Isso que eu ia comentar agora com vocês. Os três textos retratam o ser humano em crise. Em cada texto, o ser humano sente-se oprimido e sem saída. Bom, o importante desse contexto, desse nicho, é você ver a mesma ideia
colocada em três figuras de linguagens, duas iguais, uma em música e um poema, né, escrita e outra visual, que é a foto, com a mesma mensagem. Por quê? Porque vamos buscar isso na nossa famosa, no nosso famoso curso de quinta dimensão. Porque a interpretação, principalmente de textos antigos, de uma literatura antiga que nós vamos ter acesso, e com traduções, determinadas traduções, requer esse conhecimento que nós estamos aqui estudando. Porque senão, ou você vai interpretar errado, ou vai entender errado, ou vai passar errado aquilo que interpretou. Então, o domínio da língua, o domínio da literatura, o domínio da interpretação é muito importante quando vamos manusear esses textos, principalmente quando são traduzidos para a nossa língua. Perfeito? Por isso nós iniciamos essa disciplina, que é importante, é colegial, mas que às vezes nem é nem levado a sério o nosso curso, né? Nossa trajetória, e até aos universitários e aos professores e outros demais. Posso falar isso para vocês, porque eu sou educador, tenho mestrado na área de educação, e vejo muito essa deficiência no professor, não só de passar, mas de evoluir na sua trajetória, mesmo com os cursos dados pela Matrix, né? Aí dos nossos ministérios e outros mais, mas sintam-se abraçados nessas aulinhas que nós vamos iniciar aqui. Estamos iniciando aqui, tá bom? Então, dê um joinha, compartilhe o vídeo, ajudem o nosso canal, os cursos, nós não são gratuitos, gratuitos, e sempre ajuda a melhorar o nosso canal e passar a nossa mensagem para frente, tá bom? Então, até a próxima aula.